Olá meus amigos, eu vou fazer um vídeo hoje muito diferente, acredito, de quase tudo que eu já fiz aqui no canal, salvo algumas raríssimas exceções, quase nunca eu faço reflexões aqui no canal, né? Às vezes eu compartilho algumas coisas de receita, a maioria do tempo falando sobre caçada e algumas coisas de produtos, mas hoje aconteceu um fato comigo de certa forma inusitado e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A minha caminhonete, por sinal, estraga muito, né? A caminhonete é muito velha e eu estou sempre presente na oficina. Oficina Só Eixos de Uberlândia, proprietário Joel. E o Joel hoje, curiosamente, né, me chamou para uma reflexão e ele me fez um desafio. Né, ele vendo que eu estava muito angustiado e cheio de problemas, ele falou: Mário, vou te fazer um desafio. E como ele sabe que eu estou precisando muito de dinheiro, afinal de contas eu devo muito para ele, que a caminhonete vive lá estragando, ele falou: Mário, vou te fazer um desafio, e se você aceitar esse desafio, eu vou te dar R$50 em desconto nas notinhas que você tem aqui comigo do conserto da caminhonete. O que não é muita coisa, levando em consideração que são muitas notinhas e muito conserto da caminhonete, mas né, já é um grande incentivo. E ele falou: gostaria que você chegasse em casa agora, no fim da tarde, e lesse o livro do profeta Ageu. E eu fiquei um pouco perplexo com o pedido dele, né? Mas topei o desafio, obviamente, não pelo dinheiro, mas eu sou uma pessoa muito religiosa e às vezes me encontro muito distante de Deus, a gente preocupado na correria do dia a dia. E gostei, né? Acho que tudo na vida tem um propósito e Deus não fala com a gente à toa. Então, vou contar a primeira coisa interessante desse fato, além né, dele ter me feito o desafio. Eu cheguei em casa e fui procurar minha Bíblia. Uma Bíblia, né? Deixa eu tentar mostrar. Essa Bíblia aqui, ó, eu tenho ela desde os meus, acredito que 14 anos de idade. Tem uma dedicatória que minha mãe fez. Vou tentar pegar aqui no começo. Uma dedicatória que minha mãe fez para mim quando eu era muito novo. Vou aproveitar para ler essa dedicatória. Neto, seja manso e humilde de coração e busque sempre força na palavra de Deus. Conte sempre conosco. Beijo nos seus carinhos, seus pais. Beijo sempre. Conte sempre conosco. Beijo, carinho, seus pais. 21/8/97. Então tem mais de 20 anos que essa Bíblia está comigo. 22 anos. Então eu tinha provavelmente uns 14 anos quando ganhei essa Bíblia. Ela sempre esteve comigo. Mas às vezes, né, como nesse caso aqui, tão deixada de lado e tão esquecida que eu sequer sabia onde estava a Bíblia. Deu trabalho para encontrar. Encontrei minha Bíblia e li, né? Realmente é um dos menores livros da Bíblia, 2 páginas, mas é um livro muito bacana. Eu vou tentar fazer o contexto histórico muito rapidamente, até porque eu não sou um teólogo, um grande estudioso da Bíblia, mas eu acho interessante a gente imaginar em que situação que as coisas aconteceram, né, para a gente poder reverter isso para nossa vida. Nessa época que Ageu foi fazer aqui, né, foi convocado para ele poder ser um profeta, para ele poder falar da palavra de Deus, foi justamente quando o povo de Deus estava voltando para Jerusalém, depois, vamos falar assim, do fim do exílio na Babilônia. E essa época é muito conturbada, porque isso não aconteceu de uma vez, o povo saiu alegre e feliz e tomaram de vez Jerusalém. Foram aos poucos, muito relutantes, afinal de contas eles não tinham nada. E voltar para um lugar totalmente destruído e massacrado sem nada é muito difícil. Mas quando esse povo chegou, o primeiro propósito era reconstruir o templo de Deus. E o tempo foi passando, passaram-se 16 anos e eles conseguiram construir boas casas, refazer as plantações, mas não reconstruíram o templo de Deus. Então o profeta Ageu foi, né, vamos falar assim, tocado pelo Senhor para ele dirigir palavras ao governador na época, né, que era Zorobabel, e o sumo sacerdote, que era Josué. E esse livro, que é muito pequeno, são somente 4 passagens, 4 profecias de Ageu. Uma delas é muito interessante, eu vou ser muito resumido e ler o que fala. E ele falava, Deus falando no coração de Ageu para ele passar a palavra ao rei e ao sumo sacerdote na época, falando que vocês semeiam e colhem pouco, comem e não saciam, bebem e não chegam a pagar a sua sede, veste, mas não vos aqueceis, e o empregado guarda todo o seu salário num saco furado. Olha que bacana essa reflexão.
Às vezes a gente trabalha muito, às vezes a gente está preocupado em construir grandes coisas, mas a gente esqueceu da coisa mais importante e primeira na nossa vida, que é a gente buscar e sempre recorrer e ter Deus sobre todas as coisas. Isso está em todas as passagens bíblicas, desde o começo até o fim, você vai ver sempre Deus nos convocando a buscar Deus sobre todas as coisas. E a gente na correria do dia a dia, sobretudo eu, tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, acabo passando despercebido e me esqueço disso, né? A gente às vezes até reza, principalmente nos momentos de dificuldade, né? A gente foi andar de avião essa semana agora, tava eu e a Val, fomos para Porto Alegre lá no evento de cutelaria e rezamos muito, porque a gente tem medo de avião. A gente às vezes reza para agradecer, porque foi uma viagem bacana, mas a gente não tem de fato Deus ali presente no nosso dia a dia, acreditando que Ele é o Senhor e soberano de todas as coisas. Me esqueço disso e acredito que você também. Por isso gostei demais da conta, agradeço muito o Joel que me fez esse desafio. Foi muito legal poder resgatar um pouco isso e espero ter essa chama acesa. Não adianta trabalhar muito, querer ter belas casas, construir grandes empresas. Se a gente se esquece de Deus, não vai acontecer. As coisas vão ser muito mais difíceis, às vezes trabalhando bem menos, mas acreditando e confiando no Senhor, as coisas vão ser muito mais fáceis, a gente vai ter muito mais resultado. Então vamos ter atenção, vamos construir primeiro a casa do Senhor. E não é essa casa da igreja, a casa de pedra, mas a casa do Senhor que habita dentro de cada um de nós. Vamos ser templo vivo do Espírito Santo. Vamos ser uma referência, vamos viver a nossa vida como exemplo para que a palavra de Deus chegue às pessoas, não só por meio da nossa oratória, mas das nossas atitudes e da nossa vida. Interrompi o canal para fazer essa breve reflexão para que eu não esqueça. Espero que vocês gostem. Se gostarem, né? Quem sabe eu não fique entusiasmado a compartilhar ainda mais pensamentos assim com vocês. Um grande abraço e muita fé, muito Deus no coração de todos.